estava aqui a semana passada? Uau, glória a Deus, bastante gente. Na semana passada, então nós começamos uma mensagem onde a gente começou a estudar um pouco dos ensinamentos que a gente pode tirar das últimas palavras de Jesus na cruz. Ou as últimas frases que ele falou naquela cruz. O que a gente pode aprender a partir daqueles ensinamentos ou a partir daquelas frases? Será que existe algum ensinamento por trás daquelas palavras de Jesus na cruz? E se você estava aqui, você viu que a gente passeou um pouco por todos os evangelhos, porque todos os evangelhos falam da crucificação e da morte de Jesus. E cada um, às vezes uma palavra, às vezes uma tradução, muda um pouco a forma de compreensão. Então a gente foi um pouquinho de cada um, mas a gente teve um texto base que a gente leu e ficamos nele até o final, embora nos outros a gente foi passeando. Então, se você quiser abrir a tua Bíblia no mesmo texto da semana passada, João 19, a gente vai ler o 28, 29 e o 30. João 19, 28, 29 e 30. Amém. Aqui já tem até o endereço. Igreja Batista Alameda, fica na Princesa Isabel, na Alameda Princesa Isabel, né? Isso. Alameda Princesa Isabel, 2192. Se você quiser, pega comigo aqui depois o endereço. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. João 19, 28, 29 e 30. Diz assim a minha versão. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diz as Escrituras sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Molharam então o vinagre numa esponja e puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: está tudo consumado. Está tudo completado. Então baixou a cabeça e morreu. Oramos mais uma vez? Pai, obrigado, Jesus. Mais uma vez louvamos e bendizemos ao teu nome pela oportunidade de estar na tua casa, aqui na tua igreja, reunido com esses irmãos. E que nessa noite, ó Pai, a tua palavra que foi lida possa fazer sentido em nossas vidas. E mais uma vez eu te peço que essa palavra possa encontrar aqui terrenos férteis, corações abertos e receptíveis para receber a tua palavra. E que ao entrar essa palavra possa ser aplicada em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu comecei a pensar nessas frases, nessas palavras, eu lembro que eu comentei na semana passada que é um momento muito sério da vida, né? Os últimos momentos de um... E eu não sei quantos de vocês já estiveram presentes nos momentos finais de alguém, mas eu posso ter a absoluta certeza de que quando você, caso esteve presente num momento como esse, você ficou atento a cada palavra. Porque cada palavra para você fazia um sentido diferente. Essa semana eu estava lembrando de uma mensagem que eu assisti no YouTube há muito tempo atrás, de um pastor chamado Ziel Machado. E ele conta que quando a mãe dele foi adoecendo, num determinado domingo, ela reuniu toda a família em casa. O marido, os filhos, os netos, todos. Ela chamou todo mundo lá. E ela pediu para que eles cantassem, acho que 4 ou 5 hinos antigos, os hinos do cantor. E ali naquele momento de louvor e adoração, eles começaram a cantar os hinos, e cada música que a mãe dele pedia era atendido, e eles cantavam aqueles hinos, sempre hinos com letras muito alegres. E depois a mãe dele pediu que proferisse algumas palavras, ali naquele momento. E assim, depois de um bom tempo, ele falou que isso durou cerca de 3 horas, a mãe dele todos orassem. E ela queria ter um tempo em particular com cada um, com cada filho, com o marido. O pedido também foi assim. Que
ficava lá um determinado momento, um tempo com eles e saía, entrava outro. Sabe?
nesses momentos. E o primeiro foi que, nesses momentos, a gente deve fazer uma autoavaliação da nossa vida. Uma autoavaliação do momento em que nós estamos vivendo. Porque, muito provavelmente, Deus deve estar querendo fazer algum ajuste, corrigir alguma coisa na nossa caminhada. Muito provavelmente. Pode ser uma oportunidade de mudar alguma coisa até simples na nossa vida, mas as tormentas, as tempestades não deixam que a gente avalie isso na nossa vida e no nosso coração. Então eu gosto de pensar que quando eu estou vivendo um momento como esse, eu gosto de pensar como se eu estivesse dando um passo para trás. Quando você dá um passo para trás, você tem uma visão maior daquilo que você está vivendo. Então peça força ao Senhor e nos momentos em que você se sentir sozinho, dê um passo para trás e faça uma autoavaliação. Porque talvez essa seja uma grande oportunidade para que eu e você precisemos mudar alguma coisa na nossa vida e na nossa forma de pensar. A segunda atitude que nós vimos foi que devemos então entender esses momentos como um importante estágio para um crescimento espiritual. Talvez seja uma ótima oportunidade para você se envolver mais com as coisas de Deus. Talvez seja uma excelente oportunidade para você buscar mais a presença de Deus e assim ter a sua fé fortalecida. Primeiro a gente deve avaliar quando a gente se sente sozinho. E depois procurar entender se de repente isso não vai servir para que a gente cresça, para que a gente se aproxime mais do Senhor e tenha a nossa vida a nossa fé muito mais fortalecida. E a última coisa que nós vimos é que, de repente, a gente deve ter em mente que esses momentos podem estar precedendo a chegada de uma grande bênção em nossa vida. Amém? No momento da luta, a gente tende a não entender o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele cuida, Ele direciona. E com certeza, grandes bênçãos e grandes coisas podem acontecer em nossas vidas a partir desses momentos de lutas. Amém? Sempre depois de grandes lutas, podem existir grandes batalhas, grandes vitórias. Grandes batalhas, grandes lutas podem preceder uma grande vitória na nossa vida. Amém? E hoje a gente vai estudar então a quinta palavra, a quinta frase que Jesus falou na cruz. E vamos tentar entender quais os ensinamentos que a gente pode tirar dessas frases tão importantes e tão significativas de Jesus ali na cruz. E esse texto está em João 19, 28, que nós lemos. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras, ele disse: estou com sede. E o quinto ensinamento que a gente tira daqui é que Jesus nos ensina que ele não usou das prerrogativas divinas para morrer em nosso lugar e nos prover a salvação. Em nenhum momento ele fez questão de dizer ou de viver como Deus para que eu e você tivéssemos a salvação. Até o último momento, ele viveu como homem, como era a proposta de ele vir aqui viver nessa terra. Em nenhum momento ele se fez valer do Deus que ele era para morrer no meu e no seu lugar. O texto, entre muitos outros, demonstra plenamente a humanidade de Jesus. Tem uma outra versão que diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Sabemos que Jesus estava, sabendo Jesus que tudo estava consumido, exclama: tenho sede. E essas palavras me fazem pensar e me fazem assim, imaginar por que Jesus ia pedir água nesse momento. Será que era exatamente água que ele queria? Ou será que ele queria ensinar alguma outra coisa através dessa expressão? Tenho sede. E eu penso assim de uma maneira um pouco mais espiritual, que talvez ele estivesse falando assim: tenho sede de ver toda a humanidade salva. Talvez ele quisesse dizer para mim e para você
que lá na cruz, ao dizer isso, ele estava dizendo: eu espero o momento em que você vai se render a mim. Talvez lá na cruz, de braços abertos, ele estava falando assim: eu anseio pelo dia em que você vai me encontrar e reconhecer o meu senhorio, servir, seguir esses caminhos. Sofrer, talvez, em nome de Jesus, mas adorar verdadeiramente a Ele. Talvez seja isso. Talvez esse seja um dos ensinamentos que tenha nessa expressão: tenho sede de ver vocês salvos, libertos. Sendo Ele a fonte inesgotável de vida, nos convida a beber da água que por amor nos oferta ali naquela cruz, e faz com que toda a nossa sede seja saciada. Como no poço de Jacó, onde ele disse àquela samaritana: quer falar a cada um de nós, a mim e a você: todo aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai sentir sede. Talvez esse também fosse um ensinamento de Jesus. Eu estou com sede, assim como vocês precisam estar com sede. Mas a água que vai saciar a minha e a sua sede é a água que vem dele. E ao experimentarmos dessa água, nunca mais teremos sede. Quantas vezes eu e você temos bebido da água que o mundo nos oferece? E eu estou falando aqui para 100% de pessoas, porque mesmo sem querer, nós absorvemos as coisas desse mundo. E em fases da nossa vida, aquilo passa a fazer diferença. Aquilo passa a tomar o lugar de Jesus no nosso coração. E nós nos alimentamos do que vemos na televisão, nós nos alimentamos do que nós ouvimos no rádio, nós nos alimentamos daquilo que a gente pesquisa na internet. Porque, com raríssimas exceções, eu e você não filtramos as pesquisas que fazemos. E quase sempre a gente lê, a gente ouve uma matéria, uma notícia, como sendo verdade. E às vezes no meio de uma grande verdade existem mentiras e nós colocamos aquilo para dentro. E nós começamos a passar aquilo como sendo uma verdade. Essa é uma das formas que eu e você nos alimentamos das coisas do mundo. E as coisas do mundo não matam a nossa sede. Pelo contrário, elas nos secam, como nós falamos aqui outro dia. Lembro agora de um sonho que eu tive e eu comentei com algumas pessoas. Talvez não tenha tanto a ver, mas me lembrei e vou falar. São coisas que a gente coloca para dentro. São coisas que a gente, às vezes, acha que estão matando a nossa sede. A gente se alimenta, mesmo sem perceber. E eu tive um sonho que tinha uma pessoa que estava comendo. E ela tinha um prato de comida, e era comida estranha, uma comida muito esquisita, e eu não sabia o nome daquilo, mas era uma comida com um aspecto muito ruim. Acho que coisas que facilmente eu e você não comeríamos. Com o tempo, tempo é muito relativo, com o tempo aquela comida se apresentou de uma maneira diferente para mim e eu pude ver que era uma comida estragada, mas tinha alguém se alimentando daquilo. Daqui a pouco, aquela comida virou pedra, como se fossem britas grandes, e a pessoa continuou comendo aquela comida, ou aquelas pedras, e foi pondo para dentro, comendo com muita vontade. Dali a pouco aquela comida acabou, e aquela pessoa saiu conversando com algumas outras. E na medida com que ela conversava com as outras pessoas, ela lançava das pedras que ela tinha comido, e as pedras machucavam as pessoas. Quando eu penso que a gente mata a nossa sede ou se engana bebendo do que o mundo nos dá, eu posso me recordar desse sonho agora. Porque quando nós nos alimentamos do que não presta, nós vamos jogar nos outros o que não presta. Quando nós temos falado aqui, sábado após sábado, o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, quando Paulo fala para Timóteo, essa é a minha tradução. Timóteo, você ainda é muito novo, você está começando o teu ministério, e você precisa estar atento em algumas coisas. E o versículo 16 vai dizer para ele assim: Timóteo, cuide da sua vida, cuide com as coisas que você ensina, cuide com as coisas que saem da sua boca, porque
dependendo do que você passa para as pessoas, você pode levá-los à vida ou você pode levá-los à morte. E isso é muito sério, porque nós só conseguimos levar vida se nós nos alimentarmos de vida. Porque se nós nos alimentarmos do que é morte nesse mundo, nós levaremos morte por onde formos. E essa palavra de Paulo é uma palavra muito séria. Eu e você precisamos estar conectados com Cristo, conectados com o que é mais importante, para que onde formos, vida que está com a gente, é vida que a gente leva. Independente do lugar, levamos vida. Não sacie a sua sede, ou não se engane tentando saciar a sua sede com as coisas que o mundo te oferece. A palavra de Deus vai dizer que Ele é a água da vida, e só Ele pode saciar a minha e a sua sede. Amém? Que a gente possa ter sede de buscar a palavra de Deus, que a gente possa ter sede de buscar a presença de Deus, que a gente possa ter sede por anunciar o Evangelho onde quer que a gente esteja, anunciar o reino onde quer que a gente esteja. Não existe limite para um verdadeiro filho de Deus. Onde você for, Ele estará contigo. Ontem, nada a ver, ontem eu estava assistindo um filme, talvez alguns de vocês já assistiram, O Livro de Eli. Eu acho um filme que tem uma mensagem muito bonita. Embora não seja um filme exatamente bíblico, eu comecei a prestar atenção em algumas partes daquele filme. Ele recebeu a missão de levar a palavra, e por trás da missão de levar a palavra, ele tinha uma promessa: nada vai acontecer com você. Nada. E se você já assistiu esse filme, você sabe que ele leva tiro enquanto ele está com a palavra dentro da bolsa, e nenhuma bala acerta ele. Ele consegue fugir, ele consegue fazer e tal, e no final ele consegue levar a palavra ao seu destino. Se eu e você não temermos levar a palavra de Deus, o mundo não pode te colocar a mão. Se eu e você tivermos a palavra no nosso coração, ainda que as coisas desse mundo venham nos atacar, a palavra de Deus diz que Ele nos guarda, Ele nos protege. E que ainda que alguma coisa muito ruim aconteça com a gente aqui, a gente vai estar com Cristo na glória. Quem detém a palavra no seu coração tem a vida eterna. Isso aqui é muito passageiro. Passando daqui, nós estaremos com Cristo. Amém? Não tenha medo. Busque profundamente na palavra. Busque a presença de Deus. Anuncie o Evangelho por onde você for. Em nome de Jesus. A gente precisa sair da margem e se mergulhar. Não sei se é assim que fala. Mas nos mergulharmos no rio, entrar de cabeça naquilo que vem da parte do Senhor. Salmo 41 vai dizer: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? O salmista pergunta. Os discípulos foram um pouco mais longe. Só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Alguns podem dizer que para Jesus foi fácil vencer a tentação, enfrentar o sofrimento e morrer em nosso lugar, porque afinal de contas Ele é Deus. Mas os textos que a gente tem estudado e a palavra que nós lemos e o que Deus tem colocado no nosso coração é que Jesus venceu a tentação como homem. Ele venceu o sofrimento e a morte como homem, e morreu assim como eu e você vamos morrer. Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Na tentação, lá no deserto, as assertivas de Satanás, entre outros propósitos, provavelmente instigavam Jesus a vencer a tentação como Deus. Como quem diz: você é Deus, você pode passar por isso. Procurando assim desqualificar a vitória de Jesus, a vitória do nosso mestre. Mas em nenhum momento ele se deixou levar pela palavra do inimigo. E ele permaneceu como homem, sofrendo as tentações e as dores, assim como eu e você sofremos. Se Jesus tivesse usado da sua prerrogativa divina nesse momento, e em algumas situações, possivelmente isso
tiraria um pouco da eficácia da sua obra. Mas Mateus 26, o 53 e o 54 vai dizer que Jesus dizia assim: você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem, o que é preciso acontecer? O próprio Jesus fala: se eu tivesse pedido, o Pai tinha mandado. Mas que sentido teria para vocês, para nós, se ele tivesse usado da prerrogativa divina, usado do fato de ser Deus encarnado para se livrar daquilo? Qual o ensinamento que ele ia passar para mim e para você? Quando, na verdade, ele permaneceu como homem até o último segundo. O fato de Jesus ter enfrentado tudo o que nós enfrentamos e a morte que ainda vamos enfrentar, bem como ter morrido em nosso lugar como homem, mostra nada mais, nada menos o seu grande amor por mim e por você. Pois ele, sendo Deus, se fez homem e se identificou com a nossa condição, com a nossa frágil condição. Jesus não quis saber se ele era Deus. Ele quis viver como eu e você, sofrer as coisas que eu e você sofremos, e muito mais, para ensinar a mim e a você que ele morreu por amor. Amém? O sexto ensinamento está no versículo 30 de João, capítulo 19, que nós lemos, que diz assim: quando ele tomou o vinagre, disse: tudo está completado, ou consumado em algumas versões. Então baixou a cabeça e morreu. O sexto ensinamento é que devemos viver de tal forma que cumpramos todos os propósitos de Deus para as nossas vidas. A gente deve viver de maneira que eu e você consigamos realizar tudo o que Deus tem para mim e para você. Jesus sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida e cumpriu tudo que o Pai havia comissionado a realizar. Você já descobriu qual é o teu propósito? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Como que a gente consegue identificar os propósitos de Deus para os nossos dias? Como que a gente consegue identificar o propósito de Deus para a nossa vida? Uma boa pista é olhar ao nosso redor. Olhar o contexto em que nós vivemos, em que nós estamos. Cada um está inserido num contexto profissional, cada um está inserido num contexto familiar, cada um está inserido num contexto social. O propósito de Deus para a sua vida, uma vez que você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e entende que uma vez que você detém este conhecimento, você deve passar, não guardar para si. Onde você for, você deve ser uma cópia de Jesus, como diz o pastor Douglas Gonçalves. Seja uma cópia de Jesus onde você está. Uma vez que você detém essa informação, no contexto onde você vive, Deus tem um propósito na sua vida. Eu não posso entrar no teu contexto de vida, frequentar os lugares que você frequenta para falar do amor de Cristo. Isso é uma coisa e um benefício, uma estratégia que Deus concedeu para você. Assim como Ele concedeu as minhas na minha vida. Só você pode ser um representante de Jesus do contexto onde você vive. Só você tem a liberdade de falar com os seus familiares, com seus irmãos. Só você tem liberdade e autonomia para falar, de repente, dentro do teu trabalho, na sua faculdade. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que nesse momento surge no teu coração quando você pensa no contexto em que você vive? O que Deus coloca no seu coração nesse momento? O que queima? Será que é um rosto? Será que é um departamento? Será que é uma empresa?
Será que é um lugar? Qual é o propósito de Deus no contexto, para você, no contexto onde você vive? Deus tem um propósito específico para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus escolhidos. Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Há uns 2 sábados atrás, eu lembro que eu falei aqui, nós fomos alcançados para alcançar. Quem você tem alcançado com aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Veja José, ele precisou passar por tantos lugares, uns bons, outros muito ruins, mas onde os propósitos de Deus foram sendo manifestos na sua vida. E ele pôde, ao final da sua jornada, ele pôde realizar muitas das coisas que Deus tinha colocado como propósito na vida dele. Salvar a sua família, abençoar muita gente. Propósito na vida de José. Moisés, a mesma coisa, precisou passar por uma longa preparação, onde os propósitos de Deus foram sendo alinhados e foram se manifestando passo a passo em sua vida. O mesmo a gente pode observar na vida de Josué, de Davi, de Neemias, de Pedro. Pedro que, aliás, negou a Jesus. No contexto em que ele vivia, viveu o que viveu com o mestre e, num determinado momento, optou por negar ao mestre. E aquele negar ao mestre também fazia parte dos propósitos de Deus na vida dele. Na vida dele não, na nossa vida, porque era propósito de salvação, tudo aquilo precisava acontecer. Talvez se Pedro tivesse feito alguma coisa, tinha atrapalhado o propósito de levar salvação a eles e que essa salvação chegasse até a gente. E aquele episódio foi necessário para que Pedro reconhecesse o seu lugar e tivesse então ali a sua fé fortalecida e reconhecesse quem era o mestre que estava naquela cruz. Assim acontece comigo, assim acontece com você. Muitas vezes não entendemos o porquê vivemos certas coisas, passamos por certas fases, por momentos ruins, de perdas, de dores, mas creio que nada na nossa vida acontece por acaso. Nós não servimos a um Deus que trabalha no acaso. Nós servimos a um Deus que tem um propósito específico na vida de todos. Tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus para termos nossa fé fortalecida e o nosso caráter moldado, o nosso caráter modificado. Esses personagens que eu falei, eles até podiam ter olhado as circunstâncias que os cercavam, mas eles cumpriram o propósito do Senhor. Eles optaram por cumprir aquilo que Deus colocou para cada um deles. E por essa razão, nós temos José, nós temos Davi, nós temos Josué, nós temos Moisés, Elias e tantos outros que servem como exemplos para a minha vida e para a sua vida. Obediência à voz de Deus. Obediência ao cumprimento dos propósitos do Senhor. Eles podiam até desobedecer, como alguns deles não fizeram exatamente o que Deus mandava. Mas eles fizeram. Eles não foram perfeitos. Assim como eu e você também não somos perfeitos. Mesmo diante dos propósitos do Senhor para a nossa vida, a gente não consegue realizar exatamente. Mas uma coisa não pode se afastar do nosso coração. O desejo de estar debaixo da potente mão do Senhor. O desejo de estar debaixo do seu propósito. Isso não pode se afastar do nosso coração. Eles não foram perfeitos. Mas eles puderam chegar ao final de suas vidas e dizer aquilo que está lá, que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 4, 7. Fiz o meu melhor. Fiz o melhor que eu pude nessa corrida longa. Fiz o melhor que eu pude, cheguei ao final, mas eu conservei a minha fé. Estou seguindo com Cristo, para Cristo. Todos eles puderam fazer isso. Todos eles creram. Todos eles confiaram na palavra do Senhor. Todos eles optaram e quiseram realizar todos os propósitos do Senhor para a vida deles.
E este é o ensinamento é o nosso sexto ensinamento. Jesus nos ensina que nós podemos sim realizar todos os propósitos que Deus tem para nós. Para descobrir o propósito de Deus para a sua vida, procure estar conectado com Deus. Procure estar conectado em oração, em comunhão com a igreja, buscando profundamente na palavra de Deus, e Deus se revelará para você, para mim, assim como ele se revelava para todos esses nomes que eu disse, e que hoje servem de exemplos para as nossas vidas. Jesus morreu por mim e por você. Este era sim o propósito de Deus, o propósito do Pai. E por isso estamos aqui, por isso somos livres, por isso temos liberdade para servir ao Rei. Você já descobriu qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu? O que você tem feito para que esses propósitos sejam cumpridos? E aquilo que eu falei na oração do início, e de certa forma você consiga colocar um sorriso no rosto de Deus, porque você faz o possível para realizar os propósitos de Deus para a sua vida. E o sétimo e último ensinamento está no versículo 46 de Lucas 23. Diz assim: aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, ele morreu. O sétimo ensinamento de Jesus é que devemos manter confiança, voluntariedade e comunhão com o Pai até o nosso último suspiro de vida. Nunca desista. Nunca desista. Jesus, até o último minuto, até o último segundo, até o último milésimo de segundo, ele estava em comunhão com o Pai. Assim esse deve ser o exemplo para mim e para você. Independente de onde aperte, independente de onde doa, independente do tamanho da luta que você está vivendo, é muito mais importante você permanecer conectado com Deus. Permanecer conectado. Porque se nós estivermos conectados com Ele, Ele vai nos fortalecer. Ele vai dar estratégia para que a gente busque mais. E a gente tenha a nossa fé fortalecida. E toda vez que a gente tem a nossa fé fortalecida, a gente dá passos em direção a Ele. Todas as vezes que nós temos a nossa fé fortalecida, nós estamos nos aproximando cada vez mais do propósito final de Deus para as nossas vidas. As últimas palavras de Jesus são uma bela expressão de confiança. Uma bela expressão de confiança. Até o último momento das nossas vidas, devemos também manter essa confiança em Deus. Eu tenho falado aqui sábado após sábado, não tire os olhos da cruz. Não tire os olhos, mantenha seus olhos na cruz de Cristo. Mantenha seus olhos. E eu tenho usado muito a ilustração de que a nossa caminhada com Cristo é uma esteira que gira ao contrário. Talvez você já está cansado de falar isso, mas eu preciso pensar dessa forma, porque senão eu também desisto, eu também desanimo. E eu creio que a nossa caminhada com Cristo é uma esteira, como se fosse esse corredor aqui, que ela está girando ao contrário, como se fosse uma escada rolante, que ela está subindo, e a gente está insistindo em descer. Ela está girando ao contrário. E todas as vezes que nós paramos para descansar, porque a jornada está cansada, porque nós estamos cansados de tanta luta, de tanta tribulação, porque nós estamos cansados porque parece que Deus está ausente da nossa vida, porque a gente está cansado porque a gente não aprendeu a perdoar, a gente dá aquela descansada na esteira e a esteira não para, a esteira vai levando a gente para trás. Porque o mundo não para. E nós temos que andar na contramão do mundo e continuar marchando em cima dessa esteira. E a palavra de Deus vai nos fazer entender que a gente precisa manter os olhos fitos no que está no final dessa esteira, que é Cristo, de braços abertos, esperando por mim e por você. Não desista, não descanse, não pare. A jornada pode parecer longa, mas o final vai valer a pena.
continue firme, continue marchando, não perca de vista, não tire seus olhos de Jesus. Ele está no final da esteira da sua vida, esperando por você. Estevão, em Atos 7:59, vai dizer de uma maneira até bonita, que quando ele estava sendo apedrejado, ele disse a seguinte frase: eu entrego o meu espírito ao Senhor. Foi exatamente o que Jesus falou. Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Estevão fez o mesmo. No momento em que ele sabia que ia partir, no momento, nos seus últimos segundos de consciência, ele permaneceu conectado com Deus. Ele permaneceu conectado. Ele não perdeu de sintonia o Deus ao qual ele servia. Ele confiou. Ele voluntariamente se entregou ali naquele momento, porque ele não negou. E ele ficou em comunhão com Cristo até o finalzinho. Até o finalzinho ele estava em comunhão. Exatamente o que Jesus falou. Paulo, em 2 Timóteo 1,12, vai dizer que ele sabe muito bem em quem ele crê. Sabe que quem é muito poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. E é assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos nos comportar nesse mundo. Ainda que existam perseguições, eu e você precisamos ter convicção de quem nós servimos. Nós precisamos ter convicção o quanto Ele é poderoso para guardar as nossas vidas até o final. E no final, nos receber de braços abertos. Amém? Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Entrego indica a natureza voluntária de um sacrifício verdadeiro por parte de Jesus. Jesus se deu de forma voluntária por mim e por você. E a palavra de Deus vai nos fazer entender que ninguém tirou a sua vida. Ele voluntariamente deu ela por mim e por você. João 10, 17 e 18 diz assim: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não veio aqui para que ele fosse morto. Ele não veio aqui só morto. Não. Por amor por nós. Quando oferecemos a Deus, e aí você define o que é sacrifício na sua vida. Só você pode definir o que é sacrifício, seja ele o que for. Sacrifício é algo que lhe custa. É algo até que talvez vai lhe fazer falta. Mas quando oferecemos sacrifício a Deus, será que temos feito de forma voluntária? Assim como Cristo voluntariamente se entregou naquela cruz? Ou isso tem sido pesado para a gente? Ou será que reclamando, ou faz e depois reclama, ou faz e depois cobra, porque a gente quer receber alguma bênção? Será que eu e você temos dessa forma? Ou será que a gente tem feito voluntariamente aquilo que está... Será que a gente tem buscado voluntariamente? Será que você tem lido a palavra de Deus 10 minutos por dia, porque alguém um dia mandou que você tem que ler Deus 10 minutos por dia? Ou será que você está fazendo uma leitura cronológica? Uma leitura anual, sei lá. Programou para você, num ano, fazer uma leitura da Bíblia, para você poder dizer que um dia você leu a Bíblia num ano, ou leu a Bíblia inteira? Será que essa palavra está fazendo sentido na sua vida? Será que você está fazendo isso voluntariamente, ou você está fazendo por isso? Para um dia dizer que você leu a Bíblia inteira?
Aí eu quero dizer para você que se você não tem guardado a palavra no teu coração, isso não vai ter muita serventia para você. Porque a partir do momento que você não tem isso no teu coração, o dia que você precisar de uma palavra, você não vai ter palavra no seu coração. Porque se da mesma maneira que você faz isso, no outro momento você está se alimentando das coisas do mundo, que foi o primeiro ponto que nós falamos aqui, matando a sede com as coisas que o mundo te oferece, em algum momento uma das coisas vai pesar no seu coração. E a hora que você precisar de uma palavra, será que você vai ter uma palavra de Deus no seu coração? Ou será que você vai ter uma palavra do mundo? O que um filósofo um dia te falou, que você aprendeu num livro até muito interessante, mas que não tem uma base bíblica? E aí você fica se enganando com isso, enchendo o teu coração de um monte de mentiras. E aí aquilo que Paulo falou para Timóteo começa a fazer sentido na nossa vida de novo. Porque ainda que em alguns momentos da nossa vida nós busquemos frases bonitinhas, às vezes essas frases bonitinhas vão levar as pessoas para o inferno. Nós precisamos nos alimentar do que está na palavra de Deus, porque essa é a palavra de Deus, a palavra que traz vida, a palavra que mata a nossa sede. E onde nós formos, nós precisamos levar vida. Cuide daquilo que você ensina, cuide daquilo que você lê, porque onde você for, você pode levar aquilo que está no seu coração. E se não for vida, isso pode ser muito prejudicial. Em comunhão, Jesus nos ensina que até paradoxal com o que está em Mateus 7,46 que nós lemos, mas é a pura verdade. Devemos buscar comunhão com Deus, mesmo que não sentimos a presença. E ele falou, por que me abandonaste? Mas a gente entende que ele estava em comunhão com Deus. Ele estava em comunhão com o Pai, por isso é paradoxal. Por isso, nos momentos em que você se sentir sozinho, nos momentos em que você se sentir abandonado, tenha certeza, Deus está do teu lado. Você nunca está sozinho. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe exatamente onde você está. Ele sabe exatamente o que você está passando, onde está doendo, se é que está doendo em algum lugar. Devemos buscar comunhão com Deus, mesmo quando não sentimos, porque a palavra ensina que o justo viverá por fé e não por sentimento, por emoções, por circunstâncias. O justo vive pela fé. E a palavra de Deus vai dizer, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar buscando diariamente na palavra, que é vida. Aqui nesse momento Jesus faz uma citação de Salmo 31:5. Se você nunca prestou atenção nisso, ele fala, nas tuas mãos entrego a minha vida. O mesmo texto, Salmos 31:5. O que mostra que as escrituras enchiam a mente de Deus. Ele se alimentava da sua palavra. Ele se alimentava das escrituras. Dito um pouco antes, o que está em Salmo 2, meu Deus, por que me abandonaste? É o mesmo que está em Salmos 22:1. Mostra também a comunhão de Jesus com o Pai. Temos tido comunhão com as circunstâncias? Você tem conseguido buscar em Deus crescimento? Tem conseguido buscar em Deus independente da forma, do momento em que você esteja vivendo? Devemos manter isto até o nosso último suspiro de vida, que nós inclusive quando será? Mas eu posso dizer que isso pode acontecer a qualquer momento. Mantenha a sua conexão com Cristo. Mantenha-se conectado com Cristo, para que Ele o seu coração. E a gente vai orar. Entregar as nossas vidas, entregar os nossos medos, entregar aquilo que fez na nossa vida a partir das últimas palavras de Jesus na cruz. O que mais te chamou a atenção? Foi a questão de confiar em Deus
acima de qualquer coisa? Em que momento se identificou mais com os ensinos de Jesus? Eu e você temos muito a aprender a partir dessas palavras, a partir dos ensinamentos de Cristo. Hoje nós falamos aqui que Jesus nos ensina que Ele não usou da prerrogativa de ser Deus para salvar a mim e a você. E eu gostaria que nessa noite a nossa oração fosse assim: Pai, me ajude a beber dos teus rios. Me ajude, ó Pai, a não beber mais das fontes deste mundo, mas que eu possa me encher daquilo que vem do Senhor, e que meu coração possa ser inundado da sua graça, da sua presença. Eu quero ser sim diferente, eu quero sim ser transformado pelo que vem do Senhor, e não modificado a partir do que o mundo me apresenta. Sacia a minha sede, enche a minha vida e enche a minha alma, porque o texto que a gente leu diz: todo aquele que beber da água que Ele der, jamais tornará a ter sede. Será que nessa noite nós estamos com sede? Será que nessa noite podemos participar desta água que vai saciar definitivamente a nossa sede e mostrar os verdadeiros caminhos para que a gente continue se alimentando daquilo que vem da parte de Deus? Que tenhamos cada vez mais sede da Tua palavra, da Tua presença. Que nessa noite possamos sair daqui encorajados a anunciar com coragem daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, saindo cada vez mais das margens e mergulhando nos rios do nosso Senhor. Ou será que aprendemos a partir do ensinamento que precisamos nos encorajar e cumprir todos os propósitos do Senhor para a nossa vida? Tudo aquilo que o Senhor escreveu para você, se você estiver debaixo dos propósitos dele, você vai fazer. De maneira que, se você sair dos propósitos que Ele tem para você, em algum momento da sua vida Ele vai ter que te trazer para cá. Agora eu tenho que dizer para você também que nem sempre é indolor essa transferência. Às vezes eu e você sofremos desnecessariamente, porque às vezes nos falta fé, e a fé nos falta porque não buscamos. Então é porque nós queremos nos afastar. Nessa noite Deus está falando: volte para os propósitos que eu tenho para você. E aí, estando debaixo da minha potente mão, se esforce para realizar aquilo que eu já tenho para você. Porque todos os propósitos que eu tenho para você são bênçãos. É vida, e vida em abundância. E muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes não entendemos por que a gente vive certas coisas ou passamos por momentos ruins, perdemos pessoas, perdemos coisas. Mas eu creio que, como eu falei, nada acontece pelo acaso. Tudo é propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus não morreu por mim e por você por um acaso. Ele morreu para cumprir um propósito. Mas também aprendemos que devemos manter a nossa confiança, voluntariedade e comunhão conectados com Cristo. E as últimas palavras de Jesus nos fizeram entender que essa é uma bela expressão de confiança. As palavras dele, falando com o Pai. Até o último momento das nossas vidas, a gente deve estar em comunhão com Ele, sem tirar os olhos daquilo que é mais importante. Porque ali na morte, nos seus últimos momentos, até Jesus permaneceu em comunhão com o Pai. Devemos buscar a comunhão. Busquem em Deus as respostas que você precisa, as respostas que você procura. Busquem em Deus sentido para as coisas que você tem vivido. Busque sentido em Deus para aquilo que tem
incomodado a sua vida ou pelo momento em que você tem passado, mas busque em Deus comunhão para preencher o vazio da sua alma. Em nome de Jesus, se tem alguém que pode preencher o vazio que eu e você temos na nossa alma, esse alguém é Deus. Que possamos ser encorajados a sempre, sempre, sempre buscar nele esse preenchimento que dá sentido à nossa vida. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E assim como você fez no início, eu gostaria que você falasse com Deus. Falasse com Deus. A partir do que foi falado nesse sábado, a partir do que foi falado no sábado passado, a partir do que as últimas palavras de Jesus naquela cruz passaram ao seu coração. E se você tem se sentido sozinho, nessa noite eu quero dizer que você precisa saber que Deus sempre esteve com você, independente do lugar e do momento em que você esteve. Mas se nessa noite você quer alinhar a sua vida aos propósitos de Deus, eu quero te dizer que Ele está de braços abertos, te esperando, ali, para consolar, para te confortar, para direcionar tudo aquilo que está no seu coração. Mas se você precisar aprender a confiar mais em Deus, e desta forma ter a sua fé fortalecida, eu também quero dizer que esse mesmo Deus está aqui, de braços abertos, para te acolher. E o desejo do meu coração é que nessa noite você possa sair daqui falando exatamente o que Paulo falou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final da minha vida. E que independente do que eu esteja vivendo, eu confio no Senhor. Independente do que esteja acontecendo na minha vida, eu sei que eu não estou sozinho. Independente de onde eu esteja olhando, para que lado eu esteja olhando, eu sei que os propósitos do Senhor são os melhores para a minha história. Eu convido a igreja para ficar de pé e juntos nós vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas de que o Senhor falou ao teu coração, assim como falou ao meu coração. E eu gostaria que você fizesse essa oração que Paulo falou, a oração de Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que este a qual eu creio é poderoso para guardar os meus tesouros, para guardar a minha vida, até o momento final, onde ao final dessa esteira, eu vou encontrar o Mestre de braços abertos. E independente do que eu esteja vivendo, eu sei que vale a pena buscar, vale a pena perdoar, vale a pena confiar na palavra do nosso Mestre, e vale a pena meditar nas últimas palavras de Jesus naquela cruz. Vale a pena observar cada ensinamento e trazer para a nossa vida como algo de suma importância. De olhos fechados, ore. Levante a sua voz e fale com Deus. Não faça questão, não tenha medo da pessoa que está perto, que está próximo de você. Porque se você tem nessa noite coragem de dizer ao Senhor que você crê nele, você sabe que Ele é poderoso para guardar a sua vida, independente do que aconteça, eleve a sua voz a Ele, clame, agradeça porque Ele está aqui te ouvindo, agradeça porque o Espírito Santo está aqui passeando no nosso meio e pode transformar aquilo que nós temos no nosso coração.